E o Ceará, o que é que a gente estava falando ontem aqui do Ceará? Que não podia perder a oportunidade. Não foi só a gente, não. O Lucas Mugni, o volante, meio campista do Ceará, a gente trouxe um trecho da coletiva dele aqui e ele disse a mesma coisa. A gente tem que respeitar o esporte, mas a gente não pode vacilar contra o esporte. Não podemos deixar de pontuar, como aconteceu com o Juventude, onde o Ceará também saiu com resultado negativo. São jogos assim, gente, que precisam ser aproveitados da melhor forma possível. Como é que foi assim essa partida? O que é que a gente pode destacar dessa partida? O primeiro tempo sonolento, sabe, Alisson? Da forma de como a gente acorda aqui de madrugada, foi o primeiro tempo. As duas equipes, tá, gente? Por mais que o Ceará tivesse melhor, de uma forma técnica, do que o esporte, dentro de casa não foi aquela facilidade, não. Como a gente está vendo aí. Tivemos alguns lances aí do Ceará, Pedro Raul tentando apostar fora, o Ceará que estava sem o Dieguinho, que sentiu muito ali, tanto no sistema defensivo, como ajuda também no sistema ofensivo. Não teve o Marcos na zaga, mesmo assim não teve o Fernando Sobral, que é aquele atleta volante de contenção, algumas ausências nessa partida, mas o Ceará não conseguiu se impor, gente. Então, o que é que a gente traz de destaque? Você viu essa defesa aí? Para mim, Bruno Ferreira foi o destaque dessa partida, porque quando a gente fala sobre boas defesas, é como se estivesse também comemorando gols. E o Bruno Ferreira também é o destaque para mim nesse jogo. O que foi que melhorou, Denise? Você disse que o primeiro tempo foi um primeiro tempo sonolento, um primeiro tempo onde as equipes não assustaram muito. O que foi que melhorou? Na minha visão, o segundo tempo deu uma melhorada. Deu uma melhorada principalmente para o lado do Ceará. Tanto é que a gente está vendo aí esse lance, uma belíssima jogada aí com Pedro Henrique, Pedro Raul, voltando a marcar. Eu acho que tira toda... Olha essa jogada, gente. Eu acho que tira todo aquele peso, né, do atleta que é centroavante, que estava precisando voltar a marcar, mas com menos de 5 a 6 minutos, mais ou menos, vê uma bobeira, Alisson e Carla, e a gente vê o esporte empatando com o Igor Cariús. A gente está vendo aí o replay do gol, Pedro Raul, importante, vale destacar, mas a gente vê uma bobeira, que não pode, sabe, Carla? Tem que se segurar. É um jogo que o Ceará precisava conquistar 3 pontinhos. Denise, mas tinha um adversário do outro lado. Tem, gente, mas um adversário que está na sobrevivência, querendo ali sair, sobreviver numa Série A, que está difícil. A gente já mostrou na tabela. A matemática não está ajudando ali o esporte. E o Ceará não conseguiu aí ser superior, né? Buscar. Aí depois desse segundo gol do Igor Cariús, tiveram outros lances, né, do Ceará, alguns lances ofensivos, mas nada que assustassem os goleiros também. O esporte também tentou, mas nada que saísse desse resultado. É um resultado que incomoda? Incomoda. Mas é um resultado que desespera? Não, mas incomoda na tabela. Até porque tem se repetido, né, Denise? A gente falou sobre isso ontem, jogos que a gente, inclusive, considera que o Ceará teria como ganhar de forma muito fácil, que são contra times que não estão com bom desempenho. A gente pode falar muito fácil, assim, né? Mas mais acessível, né? Pelo histórico do Brasileirão, pela forma como os outros times vêm desempenhando. Verdade. E a forma como o Ceará vem se desempenhando, a gente fica assim, poxa, daria para ter vencido, eram 3 pontos mais tranquilos. E às vezes contra times mais difíceis, que a gente fica assim, esse é vai ser um jogo mais complicado, né? Uma pedrada, aí o Ceará vai lá e ganha. A gente fica meio, o que está acontecendo? O torcedor até comenta assim, Carlinha, o Ceará gosta de ressuscitar aqueles times que estão lá embaixo, rapaz, né? Tem essa situação. Mas a gente não pode dar bobeira em Série A, gente, principalmente nessa reta final. O que o técnico Léo Condé fala sobre esse jogo, hein? Bora lá escutar? Bora. Fala, Condé. Então acabou que o jogo ficou um pouco truncado, mas a gente queria buscar a vitória. E aí acabou que em alguns momentos a gente foi um pouco afoito e ofertou boas transições para o esporte, principalmente pelo lado direito deles, esquerdo nosso, com o Mateuzinho, o Lucas Lima encostando ali também, fazendo um pouco de superioridade, o próprio Zé Lucas, a gente sofreu. No intervalo a gente fez essa correção de marcação ali, voltamos um pouco melhor e depois no final do jogo, com as mexidas ali, acaba virando outro jogo, né? Tá aí, técnico Léo. Então, esse aí, rapaziada, o vídeo foi esse. O Ceará que ficou aí no 1 contra o Sport, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Falando do jogo em si, né? Um primeiro tempo muito ruim aí do Ceará. O Ceará poderia ter ido para o segundo tempo perdendo, né? De 1 até 2-0. Bruno Ferreira fez grandes defesas aí, o goleiro aí do Vozão. E no segundo tempo, né? O time deu uma melhorada do Ceará. Mas também não foi lá essas coisas, né? Mas o time melhorou, sim. Conseguiu jogar, conseguiu atacar, né? Conseguiu incomodar o time do Sport. E numa bola ali lançada, né? Encontrou ali o Pedro Raul, onde deu uma bela de uma cabeçada, né? E foi direto pro fundo do gol. Sendo um gol muito bonito. Pedro Raul voltando a marcar. Tudo lindo, tudo bonito. Já perto dos minutos finais. O Ceará era só, né, segurar mais alguns minutos. E mais ou menos 5, 6 minutos, o time sofre o gol.
onde levou o empate aí, né? Numa falha, para mim foi falha, não tem como o time levar um gol do jeito que levou. Ninguém marcando o cara. Quando o Fabiano foi marcar o cara, já era tarde demais. E o time, né, acabou cedendo o empate aí, fora de casa. Seria um grande resultado fora de casa, né? Contra um time que luta aí pelo rebaixamento, que eu acho muito difícil o Sport aí sair da zona de rebaixamento. E para mim, foi 2 pontos aí que o time deixou de ganhar. Mas aí, torcedor, comente sua opinião. O que você achou aí desse jogo aí do Ceará contra o Sport? Deixa aí nos comentários.